Livro Fonte Viva, Espírito Emmanuel, Psicografia, Francisco Cândido Xavier, capítulo 38, Se soubéssemos. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Está no Evangelho de Lucas, Palavras de Jesus, capítulo 23, versículo 34. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará, no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel da amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Vamos então iniciar os nossos comentários dessa epígrafe. Os 4 evangelistas descrevem a crucificação de Jesus. Mas nós lembramos que somente João estava presente, perto e junto a Maria. Não há menção à presença de Mateus. E nesse relato, em que Jesus pronuncia, não sabem o que fazem, João é o evangelista que mais estende a descrição do momento, dá pormenores que os outros evangelistas não descrevem. João, estava junto à cruz, tinha condições de melhor relatar. Lucas, por exemplo, tem apenas 2 versículos neste capítulo 23, referindo-se à crucificação. E é esse versículo 33 que nós ouvimos, lemos assim: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aí o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E o versículo 34 que Emmanuel escolheu. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E Lucas continua depois desse dizer, continua dizendo: E repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Mateus, Marcos e João também falam do lugar chamado Gólgota, que é uma palavra hebraica, mas que no grego e no latim é traduzido como caveira. Daí a designação de Lucas. Nós somos sempre sensíveis às descrições
de sofrimento a que eram submetidos os criminosos. Eram costumes bárbaros, impiedosos. E nós dizemos que eram tempos violentos, injustos. Mas pensemos, a civilização humana progrediu, sem dúvida. Mas os homens, nós, ainda crucificamos os semelhantes com outros métodos. Será? E a indiferença com aqueles que têm fome ou sede? Sede ainda, apesar da tecnologia. Porque não há poços, não há providências para escavar poços ou instalar bombas para retirar a água, por exemplo, do subsolo das regiões, de algumas regiões do nosso planeta. Alguns pensadores também compreendem a crucificação não só como a perda do corpo material pela violência ou pela indiferença, como citamos há pouco, mas a crucificação como a própria existência num corpo material. Assim pensando, Jesus não teria também sido crucificado por 33 anos, suportando um corpo grosseiro diante da sua sublimidade espiritual? Mas e o perdão? O perdão que ele manifesta aos que não sabem o que fazem. Havia dor, havia sofrimento físico, que nós não avaliamos nos nossos tempos. Nos nossos tempos em que as dores físicas são amenizadas por anestésicos. Eles não sabem o que fazem. Judas não sabia. Judas esteve com ele por anos. Fui advertido até a última hora. A que vens, amigo? Humanamente, Judas não podia compreender a mansidão de Jesus. O Cristo, pensava Judas, ele não tomava atitudes severas com os poderosos. E aí encontramos no livro Boa Nova, Humberto de Campos escrevendo assim, num capítulo em que ele coloca a ilusão do discípulo, capítulo 24. E Humberto de Campos escreve: para Judas, o reino de Deus era a obra externa a ser construída com pedras e na estrita dependência da política humana. Mas o engano de Judas significou isenção de responsabilidade? A consciência cobrou dele, de Judas, a responsabilidade do engano cometido. Outro que conhecemos, Pedro. Pedro foi alertado que o negaria por 3 vezes, mas era frágil ainda. Teve muito medo, compreensível, diante dos quadros da crucificação que aguardavam Jesus. Mas depois, com o tempo, conhece, sabe da sua responsabilidade ao falar de Jesus a todo o povo, sem temor, e falando por toda parte, até a crucificação dele, Pedro, por sua vez, em Roma. Mas continuava falando com misericórdia, porque também sentia a dor dos homens, como Jesus falava, e a dor dos homens que viria para todos e para todos nós também.
para que ultrapassássemos a nossa ignorância. Jesus pede ao Pai que perdoe as crianças espirituais que o cercam, como adulto espiritual, com maturidade espiritual. Jesus compreende a infância espiritual daqueles que ofendem, caluniam e dominam o corpo, o transitório, mas não dominam o espírito que subsiste, que continua vivo. Não seria esse o maior sacrifício de Jesus? Viver e entender o ignorante até hoje? E Emmanuel escreve que se soubéssemos, e destaca várias situações dos homens, se soubéssemos o que viria depois. E nós, que já sabemos, temos maior responsabilidade sobre os nossos enganos. Mas o que nós, estudantes da terceira revelação, já sabemos? O querido benfeitor relaciona no texto os ignorantes, ignorantes comuns, conhecidos por nós. Cita inicialmente o homicida que não sabe o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste de seu destino. Nós já conhecemos a lei de causa e efeito e não eliminaríamos a vida do outro. O caluniador sabe do acerto de contas com a verdade? Se soubesse, diz Emmanuel, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena que escreve. Nós sabemos, mas às vezes ainda incorremos em acusações descabidas. O suicida, o desertor da vida, que foge dos conflitos em que vive, não enxerga as trevas que o aguardam. Nós já conhecemos até as influências espirituais que podem nos levar ao desatino. Sabemos as consequências da ingratidão que ainda cometemos, mas somos ingratos por infantilidade. Emmanuel cita a seguir o egoísta, que não conhece a solidão infernal que o aguarda. Quantas ações egoístas ainda praticamos e que nos parecem aceitáveis? Quantas vezes, embora saibamos que somos responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo, comemos em excesso? Jesus pede ao Pai que perdoe os que não sabem o que fazem. Emmanuel lembra: se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. E quantos ainda não sabem o que fazem? Que estejamos, por isso, mais próximos das leis divinas. Assim esperamos. Vamos então fazer a nossa prece em conjunto com o fundo de Beethoven, que é uma carícia aos nossos ouvidos. E vamos mentalizando esse Jesus que tão pouco conhecemos, porque não alcançamos a superioridade desse Espírito governador da terra. Mas como governador, Senhor, da nossa terra,
Nós rogamos-te novamente pelos homens que aqui estão, ainda tão isolados da superioridade do plano espiritual, inferiores que somos no entendimento e na vontade. Que o nosso grupo, Senhor, se concentre nessa hora de estudo e de prece, podendo assim concentrar em nossos pensamentos vibrações de fraternidade para a nossa cidade e pensando em toda a extensão da nossa querida pátria, do nosso Brasil, estendemos as nossas vibrações de paz e misericórdia que não cansas de enviar para o coração dos homens. Que o nosso pensamento, dirigido assim a todos aqueles que nos acompanham do plano material e espiritual, que o nosso pensamento, Senhor, possa de alguma maneira influir no coração daqueles que ainda são resistentes aos teus ensinamentos e à tua misericórdia. Que o nosso pensamento nessa hora possa evocar os nossos protetores, abençoando os doentes, os queridos nossos e abençoando também as nossas intenções. Que assim seja, graças a Deus.